Senhor presidente, nobre deputado Carlão Pignatari, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, quero saudar os alunos e professores da Uninove, do curso de Direito. Senhor presidente, ontem o Ministério Público Estadual instaurou um inquérito para apurar o recolhimento de apostilas da rede estadual de ensino. E eu tinha, inclusive, acionado o MP na terça-feira, e ontem nós nos sentimos representados por esse inquérito. O governador João Dória pediu para recolher milhares de apostilas que foram distribuídas na rede estadual de ensino, uma apostila séria, né, de caráter pedagógico, educacional, didático, que tem, inclusive, o apoio dos professores em relação a uma boa parte dos seus conteúdos, sobretudo nesse conteúdo, que trata da questão da orientação sexual, do respeito à diversidade sexual, respeitando, sobretudo, senhor presidente, esse movimento que hoje cresce no Brasil, de entender a sexualidade de uma outra maneira. Inclusive, um trabalho que é feito nas escolas de combate à homofobia e à transfobia, né, que são instrumentos de repressão, de matança e de violência contra uma parcela da população. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal criminalizou tanto a homofobia como a transfobia. Hoje a transfobia é crime no Brasil, e também a homofobia. Então, o material didático ensina para as crianças isso, né? O combate à discriminação, o preconceito, e de uma forma, eu diria que covarde, né? e obscurantista e medieval, o governador Dória pede para retirar o material pedagógico das nossas escolas estaduais. Um verdadeiro absurdo, né? E o Ministério Público prontamente atendeu o nosso pedido, a nossa representação foi contemplada nesse inquérito que foi aberto ontem pelo Ministério Público, que diz o seguinte: ele vai analisar, vai investigar a infração aos princípios constitucionais e lesão ao erário público. Isso por conta do governador Dória, que pediu para recolher milhares, né? E o Ministério Público, aqui no seu inquérito, né, solicita também que sejam informados os valores pagos para a edição, impressão, distribuição e armazenamento das citadas apostilas, especificando empresas contratadas ou setores da administração pública mobilizados para a realização de tais atividades. O inquérito pede que, caso mantida a decisão de recolhimento, as cartilhas sejam preservadas, tendo em vista a necessidade de tal providência para a apuração dos fatos. Então, o Ministério Público, de uma forma correta, está investigando, abriu inquérito contra essa atitude, diria, repito, covarde, medieval, obscurantista, sombria, atrasada e populista, porque o que o governador está fazendo é tentando atrair um público mais conservador, que é o público do Bolsonaro. Ele é o Bolsodória, mas ele agora compete com o Bolsonaro, porque ambos já são candidatos à presidência da República em 2022, então eles já começaram a disputa eleitoral. Eu até duvido que ele pense dessa maneira em relação a esses conteúdos, mas para fazer média com esse público do Bolsonaro, ele se comporta dessa maneira. Então, nós estamos aqui saudando essa decisão do Ministério Público. Eu estou acionando também a nossa Comissão de Educação, porque é muito importante que as escolas trabalhem, sim, esses conteúdos, que eles distorcem dizendo que é ideologia de gênero, que é uma bobagem. Não existe ideologia de gênero, o que existe é a identidade de gênero, que é uma outra coisa totalmente diferente, diversidade sexual. É um material didático que eu conheço, eu sou professor, esse material é ótimo, é um material altamente didático, não tem nada de ideologia de gênero nesse material distribuído nas escolas estaduais. Um material que eu usaria, né, com a minha filha. Então não há problema nenhum com esse material. Ele não é impróprio, ele não agride a base nacional comum, como diz aqui o documento do Estado, para justificar
o recolhimento do material e muito menos o novo currículo paulista, porque esses dois documentos eles se omitem em relação ao tema, eles não proíbem o tema, isso tem que ficar muito claro. E a nossa fundamentação, que foi acatada inclusive aqui também, reproduzida pelo Ministério Público, é em cima dos princípios constitucionais, né? Nós citamos os artigos, o artigo 214, mas sobretudo o artigo 3º da Constituição Federal, senhor presidente, só para concluir, que diz o seguinte, né? Que fala dos objetivos da República Federativa do Brasil, para construir uma sociedade livre, justa e solidária e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E fala também da questão da promoção humanística, científica e tecnológica do país, sem contar que também agride a LDB, porque a LDB garante a liberdade de ensinar, a pluralidade pedagógica das nossas escolas. Então, nós vamos acompanhar o inquérito e nós saudamos e parabenizamos o Ministério Público do Estado de São Paulo, o GEDUC, por essa posição extremamente sensata de investigar e impedir, né, esse ataque à educação crítica, libertadora e emancipadora. Senhor presidente, eu acho que está terminando já o meu tempo, eu só queria fazer um pronunciamento pelo 82, ou mesmo eu estou inscrito na suplementar rapidamente de um outro assunto? Pode continuar, deputado. Então, senhor presidente, além desse tema, eu não posso aqui deixar de registrar também um outro fato importante. Ontem, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou uma emenda a um projeto de lei que foi debatido e depois aprovado, logicamente, instituindo na Prefeitura de São Paulo, para todos os servidores públicos, a licença paternidade de 3 meses para os servidores pais de crianças e adolescentes, de crianças, logicamente, deficientes. Então, se um pai ele tem um filho deficiente, nasce um filho deficiente, então ele tem uma licença paternidade de 3 meses. É um grande avanço aqui para a cidade de São Paulo, é uma referência importante, porque nós que lutamos pela inclusão de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos com deficiência, portadores de deficiência, com deficiência, em todas as áreas, não só na educação, que nós defendemos muito a questão da inclusão, como reza a lei, a Constituição Federal e a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que inclusive tem um capítulo só sobre educação especial, garantindo esse atendimento, essa inclusão. Nós saudamos essa, e foi uma iniciativa do vereador Celso Janazzi, que apresentou essa emenda com apoiamento da vereadora Aline Ramalho, e nós temos também um projeto aqui semelhante tramitando na Assembleia Legislativa, que há muitos anos eu protocolei, mas de qualquer forma o fato da emenda ter sido aprovada na Câmara Municipal de São Paulo, que é o maior parlamento municipal do Brasil, repercute em todo o país, repercute em outras câmaras municipais, em assembleias legislativas e até no Congresso Nacional. Tenho certeza que essa medida será reproduzida em vários municípios, em vários estados e provavelmente isso chega também no Congresso Nacional, porque a licença paternidade ela é importante, sobretudo para pais que têm filhos com deficiência. Isso demanda um trabalho muito maior, então é uma boa notícia. Eu quero parabenizar então o vereador Celso Janazzi, parabenizar os vereadores que aprovaram a emenda e espero agora só que o prefeito Bruno Covas sancione o projeto, porque é um projeto importante, né, que vai beneficiar milhares de pessoas e que, eu digo, tem repercussão nacional e nós queremos estender esse direito a todos os trabalhadores do Brasil. Todos os trabalhadores devem ter esse direito. E nós temos que saudar a aprovação dessa emenda, porque no momento em que nós vivemos a retirada de direitos trabalhistas, previdenciários, sociais,
né, quando o governo federal está patrocinando um desmonte da Constituição Federal, aprovando reforma da Previdência contra os trabalhadores, acabando com a aposentadoria no país, reforma trabalhista contra os trabalhadores, precarizando ainda mais a força de trabalho e a mão de obra, a lei da terceirização, a emenda 95, que congelou os investimentos por 20 anos nas áreas sociais como educação, saúde. O SUS está detonado com a emenda 95. Acabou o SUS no Brasil com a emenda 95, congelamento de 20 anos. Não haverá novos investimentos no Brasil, né? Nós vamos virar uma colônia. Novamente, o Brasil está sendo destruído nos seus direitos trabalhistas, desmonte, uma desconstituinte está em curso hoje no Brasil. Então, aprovar um projeto como esse é ir na contramão do desmonte patrocinado pelo governo federal, pelo Bolsonaro, né, e pela retirada desses direitos. Então, parabéns, vereador Celso Gianazzi, por essa conquista para os servidores da rede municipal de São Paulo, que vai repercutir em todo o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Havendo acordo entre as lideranças, eu solicito, e não havendo mais nenhum inscrito, eu solicito o levantamento desta sessão.